Bom, então sejam todos muito bem-vindos à Jornada do Chinês. Dessa vez, nesse primeiro encontro do ano de 2025, eu resolvi fazer não no YouTube, que geralmente é, para que a gente possa ter um momento assim mais íntimo entre a gente, sabe? Da gente poder interagir, tirar as dúvidas. Então, assim, esse curso gratuito, ele é para quem já estuda chinês. Então, se você já tem alguma base do chinês, vai ser bom para revisar. Até porque dessa vez eu trouxe muitos recursos diferentes de revisão, de prática, de audição. Então, assim, só vocês que estão no grupo do WhatsApp receberam o link. Eu não passei o link por e-mail para ninguém, então vocês que estão no grupo do WhatsApp receberam o link e também receberam o material. Sobre a dinâmica, então, vai acontecer todos os dias, de segunda até quinta-feira, sempre nesse horário das 8h08. E aí a gente vai ter a nossa dinâmica e a aula que não vai ser muito longa, mas vai ser muito completa. Não é porque vai ser curta que vocês vão ter o conhecimento que vocês precisam para aprender chinês. E a gente vai passar por 4 dias. Todo mundo recebeu o material para vocês saberem o que vai ser dito. Alguns conseguiram imprimir, a Rosângela já está com em mãos, amei, Rosângela. Todo mundo conseguiu receber o material. Quem não recebeu o material, daí é só mandar mensagem depois no grupo do suporte ou no grupo lá que está todo mundo, para vocês pedirem o material e imprimir. Se não puder imprimir, não tem como imprimir, pega uma folha agora, porque hoje a gente já vai praticar ideograma. Então, se vocês puderem aí, peguem, quem não está com o material em mãos, pega uma folha, seja de caderno, seja uma folha em branco, para a gente poder já estudar. Como vocês podem ver, eu sou uma pessoa muito prática, então, assim, não vou ficar enrolando vocês. E aí, quando eu falar assim, precisa escrever, é porque realmente precisa escrever, porque é assim que a gente vai adquirir o conhecimento e aprender, tá? Eu vou fixar aqui a minha imagem, sim, para todo mundo me ver bem, e aí eu vou compartilhar também a tela. Eu sei que muitos de vocês estão pelo celular, talvez a tela vai ficar pequena, mas daí, se vocês quiserem, depois eu aumento alguma parte aqui, ou, enfim, faço alguma coisa aí, algum paranauê aqui para ajudar vocês a ver melhor. Todo mundo tá vendo a minha tela? Tá ok? Todo mundo? Ok. Então, hoje começa a nossa jornada. A Pamela levantou a mão. Vocês têm alguma dúvida? Pamela, pode falar se você quiser. Vocês sabem ligar o microfone e a câmera, inclusive? Sabem, né? Sim. A Pamela levantou a mão. Daí, eu vou pedir para o suporte também, quando puder ver alguma câmera, algum microfone ou alguma câmera, quer dizer, algum microfone ligado, só desativar, para a gente poder não ter interferências aqui na aula. Bom, então, hoje começa a nossa jornada do chinês. E, primeiramente, xie por vocês disponibilizarem o tempo de vocês e para estarem aqui para aprender chinês. Eu estou muito feliz de ver todo mundo. Eu acredito que 2025 é um ano que a gente quer muito aprender mandarim, é por isso que a gente está aqui, mas também porque está começando o ano, então a gente tem aquelas resoluções de ano novo, de querer realizar o sonho de aprender chinês. E eu acredito que vocês todos estão aqui por algum motivo, seja porque gostam de dorama, seja porque querem viajar para a China. Eu recebi muito do formulário de inscrição de vocês, que muitos de vocês querem ir para a China, já tem alguma oportunidade de emprego. Então, hoje, com o crescimento da China, a gente sabe que é muito importante ter esse idioma. Então, primeiramente, obrigado por disponibilizarem o tempo de vocês para estarem aqui comigo. Bom, como vocês devem perceber nos meus stories, no meu dia a dia, eu sou uma pessoa muito dinâmica. Então, enquanto o pessoal vai entrando, né, eu quero que todos aqui possam se sentir em turma. Aqui eu sei que tem alguns aqui que já são alunos do curso Mandarim com a Lin, tem algumas pessoas que já participaram dos meus outros cursos gratuitos, tem alguns que são meus amigos pessoais, como a Carol e o Humberto, né, que estão aqui. Então, assim, eu sei que eu conheço muitos de vocês aqui, mas também outros eu não conheço. Então, como é que vai ser a nossa dinâmica? Vocês não vão contar a história da vida de vocês, a gente vai fazer uma dinâmica para a gente se conhecer. Mas como é muita gente, como é que vai funcionar a nossa dinâmica? Vai ser o seguinte, todo mundo vai poder participar se quiser, mas aí se você não sentir a vontade de ligar o microfone,
ou ligar a câmera, tudo bem. Mas se você puder ligar o microfone para a gente ouvir a sua voz, por que eu sempre peço assim também para as minhas aulas ao vivo, para os alunos ligarem a câmera e o microfone? Porque às vezes eu viajo por aí. E aí, algumas vezes já aconteceu de alguma pessoa assim do Instagram, algum aluno, falar assim para mim: olha, eu sou seu aluno. Só que aí, como vocês muitas vezes não estão com a câmera ligada, eu olho para vocês com uma cara do tipo: oi, tudo bem? Que bom, legal te conhecer. Mas aí eu acabo ficando numa situação meio constrangedora, vamos dizer, por não reconhecer a carinha de vocês. Eu queria muito poder conhecê-los todos pessoalmente, então se vocês puderem, quiserem ligar a câmera só para a gente se conhecer e se ver. E aí, como é que vai funcionar essa dinâmica? Para vocês se conhecerem também como turma, como pessoas que estão unidas pelo meu objetivo. A gente vai começar a contar uma história. E aí eu vou pedir para vocês levantarem as mãos. E aí vocês vão contar uma história do tipo assim: ah, sei lá, final de semana eu fui para a praia e eu tomei uma água de coco. Só que daí vocês têm que olhar bem a imagem que eu vou passar aqui nos slides. Tá tudo misturado, assim, tem imagem de tudo. E aí vocês vão ter que colocar essa imagem que eu estiver mostrando na história de vocês. Então, vocês vão acabar inventando, do tipo, eu fui tomar uma água de coco, aí apareceu a imagem de um cachorro. E aí, um cachorro apareceu na minha frente, e aí eu conversei com o cachorro. Só que daí todo mundo tem que participar, porque a qualquer momento eu posso chamar um de vocês para continuar a história. E a história tem que meio que fazer sentido, tá? E aí a história vai ter umas imagens sobre a China, pontos turísticos. Então, só para a gente contextualizar e vocês terem esse momento mais leve, já que o YouTube não permite isso, mas como a gente está num grupo fechado, eu gostaria muito de fazer essa dinâmica com vocês. Eu juro que eu pesquisei muita dinâmica online. A maioria das dinâmicas que eu vejo por aí é tudo presencial. Então, eu ralei um pouquinho para achar essa dinâmica, mas eu tenho certeza que vai dar certo. E aí, agora eu vou pedir para todo mundo que quer participar dessa dinâmica levantar a mão, que eu vou chamar em ordem, mas eu não vou falar quando que eu vou falar, tipo, fulano, é você, tá? Então, vai ser meio aleatório aqui. Deixa eu ver, todo mundo aqui com a mão levantada. Vou começar, então, pela Márcia. A Márcia vai começar a história. O que você fez ontem, Márcia, ou essa semana? Cadê a Márcia? Tá com o microfone ligado? É a Márcia. Olá! Olá, pode falar, Márcia, você começa. Começa a contar uma história, que aí eu vou passar o slide, você tem que juntar a foto ali com a sua história. O que você fez? Mercado chinês. Desculpa, ontem você fez o quê? Eu estive no mercado autêntico chinês. Olha, e o que você fez lá? Comprou alguma coisa? Comprei justamente um chá que eu estou tomando agora, que é com tâmaras chinesas. E você comprou numa loja bem autêntica. Você pode falar um pouquinho de qual autêntica que ela é? É de uma família chinesa tradicional. Eu estou aqui no Canadá e essa família, e esse supermercado chama Chi. E eles só vendem chineses. E nesse mercado também eu encontrei um cachorro. E o cachorro era muito fofo. Tudo bem? A Letícia vai continuar a sua história. Letícia, bem bate. Sou eu. Com a ideia que ela teve de estar indo em uma loja, estou em São Paulo, vou conhecer a Liberdade que ainda não conheço e comprar algumas coisas chinesas que eu já gosto. E nesse meio mercado tem uma surpresa, porque lá tem muitos chineses. E esses chineses nem sempre falam português. E temos que saber falar mandarim. E aí, o que acontece? Ficamos sem entender, mas com a alegria de saber que eles estão no nosso país, aprendendo da nossa cultura e vendendo a sua qualidade. E como é que você vai juntar essa imagem na sua história? Que eu estou adorando a sua história. A história ela conhecia a história que ela estava falando, que ela estava no Canadá ela conheceu. Do Canadá, aqui no Brasil também tem chinês.
Não entendi. Aí, tipo, você vai colocar, por exemplo, praia. Você encontrou, você conheceu Tá, aí eu encontrei os chineses e perguntei o que eles acham das praias brasileiras. E eles falaram que é uau! Não, eu perguntei mais. Uau! E eles acham diferente a questão da vestimenta. Isso, obrigada, Letícia. Agora eu vou pedir para a Tori continuar a história. Tá ouvindo? Me ouvindo? Sou e eu? aí, olha, essa imagem super dá para contextualizar com o que contaram ali no início. Aí os chineses que disseram que gostavam, que acharam as vestimentas diferentes, eles explicaram um pouco sobre como é que se veste geralmente na China, que as fotos que eram tiradas ali no Brasil era muito diferente das fotos tiradas dentro da cultura chinesa. Ou aí você vai continuando. Aí tem outra imagem. E aí eles falaram que não só na praia tinha essa diferenciação, mas nas ruas, nas praças também, quando eles sentavam no banco e observavam a dinâmica da gente aqui. A diversão deles não era só um ponto turístico, como em outros locais, mas sim observar a cultura brasileira nas pessoas em si, não só nas ruas, nos pontos turísticos, como, por exemplo, o Cristo Redentor, mas também em observar as pessoas. Na China, por exemplo, que tinha algumas estátuas, era mais divertido de ficar olhando os outros passeando. Muito bom, muito obrigada. É assim que é a dinâmica. E a Rosângela vai continuar a sua história. E aí, Rosângela, aí olha as estátuas e tal, e olha só outra imagem. Cadê a Rosângela? Aí, olhando as estátuas, eles tiraram um cartão postal para mostrar uma das maravilhas que tinha lá na China. E o mercado está se expandindo com muitos carros chineses aqui no Brasil. E é muito importante aprender o mandarim para você poder fazer os negócios. E como é que você junta isso na história? Eu estou adorando. Ai, meu Deus, o cachorro, o chinês trouxe um cachorro, foi muito difícil trazer o cachorro da China, porque custou muito, mais de 15 mil reais para trazer o cachorro no avião. E por isso que ele tá meio tristinho, né? Que ele viajou e daí foi uma viagem bem tensa. Obrigada, Rosângela. Valmir vai continuar a história com essa foto de Xangai. Mesmo com todo a trajetória, com todo o transtorno, com o cachorro que viajou muito tempo, né? São 17 mil quilômetros, imagino. Então, chegou num ponto assim maravilhoso, o cachorro viu aquela vista maravilhosa de Xangai, ele começou a se sentir novamente em casa, ele ficou maravilhado e começou a se animar de novo. E a dona dele pegou uma flor, deu para ele, falou, olha, estou te oferecendo uma flor porque você se animou e eu te amo, e essa flor aqui é o símbolo do meu amor, e daqui a pouco nós vamos para a praia, você vai correr, você vai gostar, porque a praia é tudo de bom que você gosta, vai acabar com esse tédio seu, e você vai viver, vai ser realmente a bênção que você sempre foi para a gente. Que isso, Valmir, olha só, você contornou a história e a Jaciara, muito obrigada, a Jaciara vai continuar essa história. Vamos ver se ela vai continuar com o cachorro ou vai continuar na praia. Cadê a Jaciara? Tá ouvindo a gente? Só o microfone que tá mutado ainda. Isso. Oi. E aí, o cachorro, a praia, e aí? Aí, da praia, a gente saiu para dar uma olhada nos souvenirs, né? Nas coisas que a gente podia lá, comprar, de lembrança do nosso país. As pessoas verem o que a gente viu lá, poder tocar, poder sentir. Até poder dar presente. E aí, no mercado público, tinha muitas luminárias. Tinha muitos interessantes para a gente ver, para a gente curtir. Tirou fotos, conversou com os, né?
Ainda não dá para negociar preço, porque a gente não sabe mandarim muito bem. Tem que negociar, verdade. Gosto muito de negociar. E aí, como a gente não sabe negociar, a gente fica meio mal-humorado, assim, a gente meio de qualquer jeito, mas depois deu para fazer umas comprinhas. Agora eu vou pedir para a Ju, só um minutinho. A Ju, que é aluna do curso. É para mim? Sim, para você. Eu queria participar. Daqui a pouco é o Breno. É que eu tive que sair, eu perdi totalmente a história. Perdi a história, então. Tudo bem. O Breno ouviu a história? Mais ou menos. Mais ou menos? Então o Breno vai continuar a história. Tá. É inventar, o que vocês quiserem. Tá, ele tava falando do cachorro, né? O cachorro, aí tinha um chinês que vieram negociar, gostaram muito da paisagem. Uhum. Tá. E aí surgiu um copo. Um copo. Boa sorte. Calma aí. Aí o que aconteceu com o copo? Ou com os chineses? Ou com o cachorro? O cachorro, então, chegou ao Brasil, foi visitar a praia, e os chineses deixaram o cachorro na praia e foram tirar um tempo para fazer arte. Nisso eles fizeram algumas artes relacionadas ao Ano Novo Chinês, usando os ideogramas, e quiseram fazer algumas outras artes, e nisso utilizaram o copo para fazer uma arte. E aí? E aí que eles gostaram tanto que eles decidiram investir nessa área de arte, e hoje eles, além de trabalhar com essa parte de mercado, eles gostam de trazer um pouco da arte chinesa usando os bambus, com o sopro do bambu, que tem um tipo de arte, né, que você coloca no papel a tinta sumiê, você assopra e faz a arte, né? Então, não sabe essa técnica. Acho que é isso. Como é que tá a Letícia vai falar como é que isso está relacionado com a Ópera de Pequim. Nossa. Vamos, Letícia, você consegue. Só o microfone que tá desligado ainda. Pequim é uma fruta amarelinha, redondinha, se bate com a arte, porque tem seu verde, tem seu encanto com seu rabo. E isso é atraente aos olhos deles devido à arte, que leva várias imaginações, que expande para todo o nosso país. E leva um pouco da nossa cultura para a China também. Isso aí. E o Marcos Júnior quer continuar essa história, né, Marcos? Marcos, você consegue ligar o microfone? Sabe como faz? Marcos. Ok? Mais ou menos? Lá no símbolo de microfone. É só clicar que ele desmuta. Veja se você consegue. Senão eu passo para a Ju continuar a história. Ju, agora que você contextualizou a história, a arte, né, a Ópera de Pequim, tá acabando. Aí viu uma loja de ramen que tem coisas japonesas. Aí depois de tudo isso, obviamente, deu fome. Boa! Nada melhor do que finalizar o dia comendo um ramen E jogando videogame. Com certeza, para poder... Ai, eu não sei como é que isso entra nisso. Né? Para poder viajar para a Muralha da China e conhecer a China e viajar muito por lá, porque por lá você consegue ter uma paz interior, uma paz de outro mundo. E com isso, lá na China, você vai tomar muito o quê? Muito chá, com certeza você toma chá, porque chinês que não te oferece chá não é chinês de verdade. Nem que seja chá de saquinho. Mas não, a gente não toma chá de saquinho, a gente só toma da erva mesmo. E por fim, depois de fazer tudo isso, você viaja de volta para o Brasil
Mas antes de viajar de volta para o Brasil, você tem que passar pelo Festival do Ano Novo, porque dia 29 desse mês já vai ser o nosso Ano Novo chinês. Então, se vocês ainda não começaram o ano, tá na hora de começar depois do Ano Novo chinês. Eu ainda dou um tempo para vocês começarem. Mas assim, já era para ter começado o ano. E, por fim, você faz um desejo para 2025. Então, vocês vão pensar nesse desejo de 2025, porque no final dessa aula vocês vão compartilhar um pouquinho, quem quiser pode ser falado ou escrito, o que vocês querem realizar nesse ano de 2025. Então, essa foi a nossa dinâmica da história. Foi mais para vocês conhecerem, descontrair um pouquinho, mas também para mostrar para vocês que quando a gente conta uma história, a gente tende a lembrar mais das coisas. E a mesma coisa com o chinês, com o ideograma, porque todo ideograma por trás tem uma história. E vocês vão perceber que na quarta aula, por exemplo, quem participar até a quarta aula vai lembrar da muralha, da nossa história, da ópera, do cachorro que viajou, que foi para Xangai. E foi uma história que vocês contaram, não foi uma coisa que eu inventei aqui. Foi uma coisa que a gente construiu junto, e é isso que a gente quer construir junto aqui na jornada. Antes da gente começar, eu queria até perguntar uma coisa para vocês. O nome desse curso se chama Jornada do Chinês. Já tem, 5 anos que eu não faço Jornada do Chinês. Os últimos eram Mandarim na Prática e outros nomes. Mas quando vocês ouvem esse nome Jornada, o que remete a vocês? Pode ser escrito ou falado. Quem quiser pode ligar o microfone, mas antes levanta a mão, né, se quiser falar. Mas se não quiser pode digitar. O que para vocês significa ser uma jornada? O que para vocês representa uma jornada? A Samantha levantou a mão. Pode falar, Samantha. Boa noite, tudo bem? Então, uma jornada, para mim, significa um caminho a ser percorrido, né? Sair de um ponto para chegar em algum outro lugar, que eu ainda não sei qual é, mas eu acredito que vou chegar, com certeza, em um lugar onde eu tenha um aprendizado maior. Muito obrigada, Samantha. Aqui eu tô vendo nos comentários uma caminhada, um caminho, uma construção de um caminho. Então é muito essa ideia e por isso que eu queria fazer a jornada agora no início do ano, porque eu entendo muito que a gente vai passar por um ano inteiro de 2025 ainda. Tem um ano incrível pela frente. E a gente vai passar pela jornada do conhecimento aqui. Então, como é que vai ser a nossa programação? Só para vocês entenderem bem como é que vai funcionar. As aulas vão acontecer de segunda, terça, quarta e quinta, então serão esses 4 dias, sempre às 8h08, e a duração da aula é mais ou menos 1 hora. Então, não vai ser uma coisa muito comprida e não vai ser uma coisa muito longa para vocês terem um tempo de praticarem, de também fazer as outras coisas que vocês precisarem. E aí, vocês estão no grupo do WhatsApp. Dessa vez, a gente vai ter tutorial secreto. Então, na aula vai ter um conteúdo e o tutorial secreto pode ser um tutorial que seja de, vamos dizer, vai ter atividade, vai ter quiz, vai ter uma coisa que vocês vão ter que competir entre vocês, vai ter várias dinâmicas diferentes. Então, tudo isso vai ser enviado pelo WhatsApp. E aí, dessa vez, como vai ser junto aqui no Google Meet, vocês já vão ter o momento de tirar as dúvidas ao vivo, mas caso vocês tenham alguma outra dúvida depois, vocês vão ter o momento do grupo para vocês tirarem as dúvidas, que ele vai ficar aberto de 9 às 18. Por que eu coloquei esse horário? Porque, como é um grupo, eu também não gostaria que as pessoas mandassem muita mensagem, assim, eu estou num momento de descanso, meia-noite, aí você recebe uma mensagem no grupo. Eu acho que é um pouco ruim, assim, para quem quer um descanso. Então, o grupo vai estar aberto nesse horário, mas, claro, vocês também vão ter um momento ao vivo para tirar as dúvidas. E aí, o que é especial desse ano, desse evento, assim, desse curso que eu resolvi fazer dessa vez? É que quem participar até o final vai ganhar um certificado que vai ter o nome. E eu coloquei aqui 6 horas, porque vai ser a duração aproximada do curso mesmo. E aí, vocês vão ter lá o nome de vocês, e para vocês ganharem esse certificado, só tem duas coisas que vai ser exigido. A primeira, é claro, assistir às 4 aulas, porque não tem como eu emitir um certificado que vocês participaram de 4 aulas, que correspondem a 6 horas, se vocês não participarem de fato. Então, eu vou estar dando um certificado vazio, e aí vocês vão comprovar, mas aí vai ser uma comprovação meio que falsa, não acham? E a segunda é que eu coloco aqui no certificado que você concluiu com excelência. Então, se você concluiu com excelência, significa que você ao menos participou e fez um quiz.
fiquem tranquilos que esse quiz não é uma prova, é mais uma revisão do conhecimento desses 4 dias. Então, eu vou passar o quiz, e aí quem acertar mais que 60% vai poder ganhar um certificado, e aí vocês vão dar o nome completo, e o suporte vai emitir lá o certificado bonito para vocês. Aí vocês vão poder comprovar no WhatsApp, no Instagram, onde vocês quiserem, no LinkedIn, o que vocês quiserem fazer com o certificado, vocês vão poder fazer. Então, esse é o especial de 2025. E um outro especial de 2025 é que quem concluir essas 4 aulas, que vai ganhar um certificado, também vai concorrer a um sorteio desta agenda, que inclusive, como eu gostei muito, eu estou usando. Essa daqui é a minha agenda de 2025. Ah, não dá para ver. Enfim, eu estou no meio do blurry aqui, mas é uma agenda que quem participar até o final vai concorrer, e aí eu vou mandar para qualquer lugar do Brasil que você tiver. E aí, essa agenda, ela é uma agenda que é diária. E o bom dela é que não tem as datas. Então, você mesmo pode colocar as datas. E o que eu mais gosto dentro dessa agenda, e por isso que eu comprei ela, é que ela tem os horários certinhos. E em cima, ela tem uma parte que você coloca as suas tarefas. A ideia muito é que vocês tenham blocos de tempo onde vocês tirem para estudar mandarim. E aí, lá nas tarefas, vocês coloquem o que vocês vão estudar naquele dia. E só para ser muito justo, aqui também está participando alguns dos meus alunos. Então, os alunos não vão poder participar desse sorteio, porque eles vão ter um outro sorteio só dos alunos, tá? Então, vai ser muito justo, só vai ser para vocês que ainda estão iniciando o mandarim. Então, o sorteio vai ser com a exclusão dos alunos. Não se sintam excluídos, tá? Para ser muito justo com quem está participando, tá bom? Então, vamos lá. As bases do idioma. Antes da gente começar, eu só queria pedir para vocês mandarem no chat. Se vocês já estudaram mandarim ou já fizeram algum dos meus cursos gratuitos, só para eu saber se essa base do idioma eu passo com mais detalhes ou menos detalhes. É só vocês colocarem, já estudo, já sei alguma coisa, já participei do seu outro curso, enfim, só para eu ter uma noção. Ok? A Núbia precisa fazer mamadeira da arara, ok? Mas quem não puder assistir agora tudo completo, depois vai ter a gravação, tá? Alguns estão começando, outros estão estudando. Não tem problema. Nunca estudei, ok. Então, vamos lá. Primeiro, vocês acham que vocês estão aprendendo chinês ou mandarim? A Letícia quer fazer uma pergunta? Pode fazer, antes da gente começar. Eu, na verdade, eu quero agradecer, porque essa jornada chinesa, ela vem num momento muito importante para mim, porque igual eu te mandei no seu Insta, né? Que o meu noivo é chinês. Só que eu não sei falar nada, eu sei, assim, entender algumas coisinhas. E essa jornada que você abriu agora, que você falou que tinha 5 anos e tal, vai ser muito especial para mim. E, assim, eu já estava assistindo vídeos seus antes, a hora que você falou que ia abrir e tal, eu pulei de alegria, porque a transparência que você passa, a tranquilidade, é gostoso de aprender, é fácil de aprender. E isso, assim, isso vai ficar marcante na minha vida, marcante. Porque igual, né, meu noivo é chinês, eu não sei falar, e com você eu tô aprendendo muito mesmo. Eu já assisti todos os seus vídeos, então, assim, parabéns, obrigada, e você vai ficar gravada. Gravada mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço, acho que agora me deu até um gás maior para falar das bases do chinês para vocês, mas eu fico muito feliz de poder fazer esses eventos, apesar de que esse ano é um ano bem diferente para mim, que eu vou começar agora uma nova jornada pela minha carreira como fonoaudióloga, então eu estava muito receosa, assim, se eu ia continuar com o projeto do mandarim e tal, mas como o meu objetivo ainda é divulgar a cultura chinesa, divulgar para que mais pessoas conheçam, eu pretendo me desdobrar em 2 esse ano para dar conta das 2 coisas, tanto do mandarim, quanto dos alunos que já tem, quanto do YouTube, do Instagram e de todas as coisas. Eu confesso muito com vocês, assim, que a gente está num grupo mais fechado, que foi um ano bem difícil ano passado, porque muito do meu suporte, assim, de pessoas, eu não tive tanto, então foi um ano mais complicado, mas repensei muitas coisas e agora vai dar certo. Eu tenho certeza que
Agora vai dar tudo certo, então eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, disponibilizando o tempo de vocês. Acho que mais do que eu compartilhar o conhecimento é vocês estarem dispostos a aprender. Então isso para mim é muito gratificante, tá? Então vamos lá. Primeiro, é chinês ou mandarim? Qual que é a diferença de chinês e mandarim? Chinês é quando a gente vai falar de tudo que se fala dentro da China. E mandarim é uma língua específica, é o dialeto. O que a gente está aprendendo aqui como dialeto específico é o mandarim. Mas quando a pessoa fala assim para você, você fala chinês ou mandarim? Então ela basicamente está falando ou do geral ou do específico. Com um outro exemplo, assim, como é que eu posso dizer em outras palavras? Chinês é como se fosse a mãe. E mandarim é como se fossem os filhos. Então, uma mãe pode ter vários filhos. E esses filhos podem ser o mandarim, o cantonês, o hakka. Mas o mandarim é o filho favorito. Porque a gente sabe que sempre tem um filho favorito, né? Mesmo que a mãe fale assim, não tenho filho favorito. Mas a gente sempre acha que o nosso irmão é o filho favorito dos pais. Então, assim, é o mandarim o filho favorito pelos chineses. E na China, todo mundo fala mandarim. E o mais incrível é que não é só na China que se fala mandarim. Em Singapura, Malásia, Taiwan, muitos outros países também usam o mandarim. E por isso que quando você aprende mandarim, você acaba podendo se comunicar com mais pessoas do que você imagina. E aí, a gente tem sempre essa dúvida. Você está aprendendo o chinês simplificado ou tradicional? Qual que é a diferença? Quando a gente coloca esses dois ideogramas aqui, eu sei que no início vocês vão falar que é tudo difícil. Mas aí entre o número 1, que é o de cima, com o número 2, qual que é o mais simples? 1 ou 2? Vocês podem colocar lá no chat. 1 ou 2? 1 ou 2? Vamos ver quem acha o 1 mais fácil e quem acha o 2 mais fácil. A Ju acha o 1. Só a Ju acha o 1. Deixa eu ver mais quem. Todo mundo acha tudo difícil, mas entre 1 e 2... O 2 parece mais fácil. Olha, Gabriela, você é material para fazer o chinês tradicional. Adorei. Eu vou fazer uma aula só com você do tradicional. A Samantha 1, a Rosângela 2. A Rosângela também o Lindoval também gosta mais do 2. Por incrível que pareça, era para o 1 ser mais fácil, assim, em teoria. Se a gente fosse contar a quantidade de traços, assim, vocês vão saber qual que é mais simples, qual que tem menos traço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O chinês tradicional, o chinês simplificado tem 12 traços. Agora vamos ver o tradicional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, de 12 para 17... Em teoria, o simplificado é para ser mais simples. Talvez o tradicional ele pareça um pouco mais simples, porque ele, nessa primeira parte, ele é mais quadradinho, ele tem os traços bem definidos. E o simplificado aqui, eles simplificaram de forma que ficou um traço assim mais abstrato. Mas por que a gente tem o chinês tradicional e o simplificado? Antigamente, todo mundo usava o tradicional. Mas, em algum momento assim, do passado, em 1950 e pouco, os linguistas chineses resolveram simplificar o ideograma. Então, eles tornaram alguns ideogramas mais simples. Vou dar outro exemplo, que daí eu acho que vocês vão visualizar melhor. Deixa eu compartilhar a tela inteira. Que aí vocês vão ver agora bem a diferença do chinês tradicional para o chinês simplificado. Eu vou colocar aqui tartaruga em chinês. Tartaruga é um ideograma que ele é muito complexo. Peraí, deixa eu colocar aqui no chinês tradicional. Tartaruga. Olha o ideograma da tartaruga no tradicional. Ele, inclusive, parece uma tartaruga, tá? Aqui é o pezinho da tartaruga, aqui é a casca e aqui é a cabeça. No chinês simplificado, olha como ficou. Agora vocês vão achar bem mais simples, né? Ou ainda vocês acham o tradicional mais simples? Não, né? Então, alguns ideogramas eles mudaram muito, mas alguns outros eles mantiveram mais ou menos a mesma coisa. Então, qual que é a diferença do tradicional para o simplificado? É que o simplificado ele surgiu para que nós, estrangeiros, pudéssemos aprender mandarim com mais facilidade. Então, aqui, o ideograma está um pouco mais simples do que esse daqui. Mas, atualmente, se você quer ir para Taiwan, por isso que eu falei que a Gabi era material para ir para Taiwan, porque lá em Taiwan ainda se usa o tradicional. E é o tradicional que
que eu aprendi quando eu era criança, porque eu sou de Taiwan. Inclusive, eu não fiz aquela famosa apresentação, autoapresentação. Vocês querem que eu me apresente? É que eu já fiz isso tantas vezes que eu não sei se para todo mundo... Se vocês querem que eu me apresente, botem aí no chat que eu me apresento mais para frente, tá? Mas então, eu sou de Taiwan e daí, lá em Taiwan, a gente ainda usa o tradicional. Diga, Hillary, que levantou a mão. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite. Eu gostaria, assim, que a senhorita se apresentasse, se, por favor, porque eu sou nova aqui, então eu não... Ah, tá, não... entendi. Desculpa, eu realmente não... Erro meu de não ter me apresentado, então... Meu nome é Lin, eu tô tão acostumada a dar aula, assim, para quem eu conheço, que eu esqueço às vezes que não. Então, meu nome é Lin, mas obrigada pela mensagem, pela sua fala aí. Meu nome é Lin, mas no Brasil as pessoas me chamam de Juliana, geralmente, mas Lin, na verdade, é meu sobrenome, que muita gente me chama de Lin, porque no nosso nome chinês, o Lin, ele é a primeira sílaba que vem. Daí as pessoas acabam achando que o meu nome é Lin. Só que, de fato, meu nome é Shiwen. Então, esse é o meu nome chinês. E esse nome chinês é até engraçado. Às vezes eu falo que os meus pais queriam que eu fosse uma pessoa meiga. E por isso que esse nome Shiwen, ele tem o mesmo som de meiga, que é tudo que eu não sou. Então, acho que meus pais criaram esse nome com uma expectativa, assim, de que eu fosse só para, né, toda vez que alguém me chamasse, eu me tornasse mais meiga. Mas não é tão assim. Atualmente, eu tenho 30 anos de idade, apesar de não aparentar. E quando eu vim para o Brasil, eu vim com 3 anos de idade. E meus pais, eles vieram, assim, para conhecer e ver como é que era o país. Aí acabou que minha mãe gostou muito e resolveu ficar no Brasil. Daí, alguns anos depois, meu pai e minha irmã se mudaram para cá também e a gente morava, quer dizer, eles ainda moram, eu não moro mais, mas eu morava quando criança e quando eu terminei a faculdade, quando eu terminei o mestrado, no interior do Rio de Janeiro. Então, é uma cidade muito tranquila, é uma cidade, assim, que o clima é muito bom, por isso que hoje em dia eu reclamo muito de onde eu moro, porque o clima lá era tão bom que não tem como outro lugar, eu acho que ser melhor, porque também eu acho que a gente tem aquelas recordações de infância e tal, que a gente gosta muito do lugar onde a gente cresceu, geralmente. E aí eu me formei, fiz fonoaudiologia, sou formada, fiz mestrado e agora eu estou terminando o doutorado. Então é uma loucura um pouco a minha vida. E nesse meio tempo eu resolvi casar. Eu não posso falar para que eu casei, porque, né, são fases da vida. Mas eu me casei e me mudei para Santa Catarina, em Chapecó. E eu reclamo muito de Chapecó, porque aqui é tudo muito extremo. É um calor extremo e um frio extremo. Então, eu não me adaptei ainda muito ao clima. Mas, assim, a cidade em si eu tô me acostumando e eu tô aqui há uns 2 anos. Aí, nesse meio tempo, eu tô dando aula. E ano passado, no final do ano passado, é que surgiu, assim, uma oportunidade do nada de eu voltar a trabalhar como fonoaudióloga, que é a minha profissão principal, que eu não atuei desde que eu me formei. Mas que a fonoaudiologia me ajudou muito nessa questão de base, de conhecimento, de didática, de fonética, que são coisas que eu uso aqui no mandarim. E esse é um resumo, assim, bem resumido dos meus 30 anos. Qualquer coisa eu faço um podcast depois, se vocês tiverem outras curiosidades. Mas, basicamente, eu hoje tenho as minhas aulas particulares, eu ministro o curso Mandarim com a Lin, e eu tenho o curso, né, gravado, e que a gente tem os encontros ao vivo, mas também a gente está com um projeto novo para esse ano de 2025, que lá na quinta-feira eu vou divulgar para todo mundo como é que vai ser a nossa dinâmica nova de aulas. Então, com certeza vai ser para o benefício de todo mundo. Então, lá na quinta eu vou divulgar com mais detalhes. Mogi das Cruzes, lá é um tempo agradável, tipo 22 graus o ano inteiro, porque eu gostava muito da minha cidade pelo fato de ser sempre muito fresquinho. E eu tenho pavor de calor, então eu gosto muito da minha cidade onde eu nasci. Então, basicamente é isso. Às vezes, lá no meu Instagram, aparece uma pessoa chamada Querido, que é o meu marido. Então, a gente se chama de querido, querida, desde que a gente se conhece, né? E a gente está casado há quase 3 anos, mas a gente namorou à distância uns 6. Então, a gente está junto há muito tempo e a gente já se conhece bem, já sabe as manias, já sabe o que irrita,
o que não irrita. Enfim, então, de vez em quando o querido aparece nos meus stories no Instagram para alegrar um pouco a minha vida e fazer alguma coisa diferente. Então, basicamente é isso, mas como eu me mudei para o sul, assim, muita coisa é diferente, eu acho que culturalmente a cidade aqui de Chapecó, que é onde eu moro atualmente, ela é bem diferente, porque é uma cidade muito provinciana, então, assim, é uma cidade grande, mas com coisa pequena. E aí todo mundo se veste muito arrumado quando vai sair. Isso é uma coisa que me deixa um pouco agoniada, porque lá no Rio a gente ia para o shopping de Havaiana, e aqui eles vão para o shopping como se fosse um evento de gala. Daí é um problema, assim, social que eu estou vivendo atualmente, mas eu estou lidando aos poucos com essa diferença cultural dentro do Brasil, que eu acho bem diferente. Eles chamam certos... Tem os tem os termos diferentes, né? Tipo bah, que eles usam bastante, eles têm um sotaque aqui diferente, então mesmo dentro do Brasil a gente tem diferença. Assim como na China, dentro da China vocês vão encontrar pessoas com sotaques bem diferentes, tá? Então é um pouco mais para vocês entenderem que como é um país muito grande, vai ter as suas diferenças, vai ter tudo assim bem regional, vamos dizer, tá? Basicamente é isso, mas se vocês quiserem outros detalhes de outras coisas, daí eu falo depois. Voltando aqui para a diferença do chinês simplificado e tradicional, como eu falei, eu nasci em Taiwan, e lá em Taiwan a gente usa o tradicional. E isso para mim foi muito bom, porque para quem aprende o tradicional, que é mais difícil, é muito mais simples aprender o simplificado. Então, pelo fato de eu ter a base do tradicional, eu aprendi com muito mais facilidade o simplificado por ele ser mais simples e ser menos traço. Mas isso não impede de você, por exemplo, aprender o simplificado e depois aprender o tradicional ou vice-versa. Até porque muitos ideogramas são iguais. Você aprende um, você acaba aprendendo o outro também junto, tá? E aí, junto com o simplificado e o tradicional, a gente tem um pinyin. Pinyin seria a fonética do chinês, que eu vou explicar com mais detalhes. E ideograma seriam esses desenhos. Por favor, agora que vocês estão aqui, não falem ideograma, tá? Se vocês falarem ideograma, eu vou expulsar vocês da sala em um instante. Não é ideograma, é ideograma. Não é aula de português, mas o termo correto é ideograma. Então, ideograma são esses desenhos e pinyin é a fonética. Esse ideograma aqui, qual que é o pinyin? Qual que é a fonética? É xie, xie. Xie, xie. Quando vocês leem essas letras, vocês veem que é muito parecido com o português. Então, o objetivo dos chineses simplificarem o ideograma é justamente facilitar para que os estrangeiros pudessem olhar para esses ideogramas e ter uma forma de pronunciar. Até porque quando você olha só esses ideogramas, você não sabe como é que fala. Mas quando você tem essa grafia, já fica mais fácil. Então, o que é o pinyin? Ele foi criado em 1958 como uma forma de romanização do idioma. O xie, xie, ele tem esses ideogramas e significa obrigado, obrigada. Ao final da aula, eu quero todo mundo digitando xie, xie também no chat, tá bom? E aí, o que facilita bastante no chinês? É que a gente não tem masculino e feminino, olha que delícia. Você não precisa professor, professora, aluno, aluna. Para a gente, tudo é sem gênero. Então, na China, você não precisa falar todex, ou todos, ou todes, tá? É tudo igual para todo mundo, não tem essa distinção de gênero. Mas, se você quiser falar assim, eu quero falar com a professora e você quer falar que é o gênero feminino. Então, você vai colocar o nu de mulher, mais o que ela é, professor, gerente, estagiário, enfim. Você vai colocar o gênero só se você quiser muito identificar. Daí, além disso, no pinyin, que seria essa grafia do chinês, a gente tem uma maiúsculo e minúsculo. Quando que a gente vai usar o maiúsculo e minúsculo? A mesma coisa no português. A gente, quando tem nome próprio, a gente não coloca maiúsculo? A mesma coisa vai ser com o chinês. Quando a gente estiver escrevendo pinyin, Paxi, que é de Brasil, esse B tem que ficar maiúsculo porque é o nome próprio. E é assim que a gente identifica se é um nome próprio ou não. Até aqui, tudo bem? O que é pinyin? A grafia, se é masculino, feminino. Então, como é que a gente vai ler o pinyin? Assim como no português, a gente tem consoante e vogal. Vocês não precisam decorar isso, tá? Isso daqui é uma base que, assim, a gente tem aulas mais aprofundadas, que inclusive vou contar um spoiler para os alunos. A gente vai ter encontros específicos de pronúncia nesse ano de 2025. Então, a gente vai se debruçar em cada som específico aqui. Mas para esse momento atual, vocês não precisam decorar qual que é o
qual que é cada som e como é que pronuncia. Mas só para vocês terem uma ideia. Isso daqui é como se fossem as consoantes. E isso daqui é como se fossem as vogais. Então, é como se você estivesse juntando B com A, ba. Mas o B com A, em chinês, a gente não vai ler como ba. Ele tem um som um pouco parecido com P. Então, fica pá, pá. Então, BP. P com A, pá. M com A, ma. F com A, fá. E por aí vai. Você vai juntando um som inicial, ou seja, uma consoante, com uma vogal. Se a PIN tá tudo ok, vamos ver como é que a gente vai formar o som no chinês. A gente vai pegar o som lá de cima, que é um som inicial, com um som final, e a gente vai colocar um tom. Então, agora a gente vai colocar o tal de pingo nos is, que seriam os tons no chinês. Vocês têm alguma ideia do que são os tons em chinês? Quem me supõe aí o que são tons? Podem colocar aí no chat, ou quem quiser ligar o microfone, levantar a mão e falar. O que vocês acham que são os tons no chinês? Eu quero perguntar para quem já participou dos meus cursos anteriores, que aí vai poder dizer que já teve essa aula. A Hillary, que levantou a mão, pode falar. Aí, pelo que eu sei, os tons são tipo acentos que nós usamos também no português, que vão definir o som, o tipo de som que aquela letra ou que aquele ideograma vai ter. Ou seja, se for o xi, eu sou, mas o ti vai ter um som específico, vai ter um tom específico para ser xi. Porque se você falar xi, é outra coisa de xi. Aham. Muito bem, obrigada, parabéns. Exatamente isso. Eu acho que a Hillary já explicou tão bem que eu não preciso mais explicar. Eu só vou ilustrar o que ela acabou de dizer para que fique mais claro o que ela falou aqui. Mas então, o que são esses tons em chinês? Ó, primeiro, segundo, a gente acaba numerando, porque assim facilita na hora que a gente fala assim, qual que é o primeiro tom? Qual que é o segundo tom? Qual que é o terceiro? Mas, basicamente, 1, 2, 3, 4. A gente fala que tem 5 tons, mas o quinto tom a gente acaba não usando tanto, tá? O primeiro tom, como vocês podem ver aqui, ele é bem retinho. Então, igual aqui em cima da vogal. Sempre a gente coloca em cima da vogal. Em português, a gente não acentua em cima da vogal. Em chinês é a mesma coisa. A diferença só é que no português a gente tem o som agudo, a crase e o circunflexo. No chinês a gente tem mais 2 só. Então, só tem mais 2 a mais. O primeiro tom, que é o diferente. Ele é primeiro tom bem leve, ó. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês fazerem, hein? Primeiro os alunos vão demonstrar e depois, quem quiser treinar, vai poder fazer também. O segundo tom, ele é ascendente. Então, você está vendo que ele de baixo ele sobe. Então, O terceiro, ele é bem diferente porque ele é um circunflexo ao contrário. Ao invés de a gente fazer o chapéuzinho do vovô, a gente vira o chapéu e faz ele prolongado. Você vê que ele desce e sobe. E o quarto tom, ele parece um golpe de Kung Fu. Forte. Então, Vou pedir para o Breno fazer os 4 tons em chinês para vocês. E depois vocês podem ir levantando as mãos para treinar também. Aproveitem que é o momento que eu vou corrigir vocês ao vivo. No YouTube não tem isso. Vai lá, Breno. Ma. Ok, muito bem. Quero ver agora vocês levantando a mão. Quem quer treinar esses 4 tons do chinês? Vamos começar pela Marcele. Oi. Oi. Prolonga um pouco mais, ó. E o quarto, forte. Isso, muito bem. Obrigada. É uma infiltrada, né? Você já estuda chinês. Eu tô vendo, você já sabe. Não, primeira vez. Eu estudo coreano. Viu? A base de outro idioma com certeza ajuda. Muito bom, Marcele. Samantha, agora é sua vez. Ma. Agora eu descobri outra infiltrada.
Samantha, você também é infiltrada, né? Você já estuda, já sabe, já sabe. Eu faço curso. Ah, por isso. Agora vamos para a Tori. Você falou que você já participou dos outros, né? Já. E por isso você tá fazendo tão bem. Muito bom, parabéns. E a Bianca? Ma. Muito bem, parabéns. Ok, todo mundo fez muito bem os 4 tons do chinês. Agora, a gente vai partir para um desafio. Ao invés de fazer o A gente vai fazer um outro som, do U. Quero ver quem quer fazer esse daqui, do U, nos 4 tons do chinês. U, 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 U. E o quinto tom, ele é bem levinho. U, rapidinho. Então, a Marcele vai desafiar o U nos 5 tons. Melhor ainda. Eu de novo. Você pode repetir, por favor? Com certeza. O primeiro tom. U. Agora prolongado. U. E o quarto tom. U. E o quinto tom. U. Mais leve. U. E só. Muito bem. Parabéns. Para que vocês possam treinar bem esses 4 tons do chinês, eu preparei aqui um material para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. É um spoiler, tá? Do que vocês vão receber amanhã. Que eu também já vou passar qual que é o horário que vocês vão receber isso amanhã. Amanhã vocês vão receber esse material aqui, que ele é muito completo e ele vai te dar a base dos tons em chinês. Então, se você ainda está com dúvida, eu vou compartilhar essa daqui. Se você ainda está com dúvida sobre os tons do chinês, tem um material aqui específico para os tons. E aí vai ter um exemplo de várias palavras diferentes, com ma, com wo, com fei, com i. E esse daqui que é bem diferente, com que-u, chu. Então, vocês vão clicar aqui e vai abrir um link no YouTube, que é um link não listado. Então, só quem tiver esse arquivo vai conseguir ter acesso a esse áudio. Então, vocês vão ouvir e a prática com vocês é repetir. Então, vocês vão ouvir e repetir. Ele falou, uó, aí você vai repetir uó, segundo, uó, terceiro, uó e o quarto, uó. Combinado que vocês vão praticar isso amanhã? Eu tenho a palavra de vocês? Sim. Sim. Alguém ligou o microfone? Tem alguma dúvida? Não? Então, esse é um arquivo secreto que só vocês têm, hein? Só vocês têm. Não pode compartilhar aí com a galera que não está participando, porque é um arquivo que é exclusivo para vocês, tá bom? Então, depois desse arquivo, a gente vai ver. A gente já treinou o PIN. Agora, o que são os ideogramas? Ideogramas são esses desenhos. Então, esses desenhos, eles têm uma origem. Por isso que eu falei de contar uma história. E aqui eu vou contar uma história que eu nunca contei em nenhum dos meus eventos gratuitos. Eu sempre conto que, antigamente, os chineses viam as coisas e aí eles queriam demonstrar, e esse desenho que eles estavam demonstrando foi se evoluindo até que se tornou ideograma. Mas tem uma coisa que eu nunca contei nos meus cursos, é que antes desse registro acontecer, eles fizeram outro registro diferente. Vocês acham que... Como que vocês acham que os chineses eles registravam os acontecimentos antigamente? Antes da escrita? Porque a escrita é uma coisa que foi se desenvolvendo a partir do desenho. Mas antes de existir a escrita, assim, muito anos atrás, os chineses registravam os acontecimentos com uma corda. Então, isso é muito interessante, que eles pegavam uma corda e aí, por exemplo, hoje meu cachorro morreu. Aí ele fazia um nó na corda. Então ele falava, isso é um acontecimento. Aí hoje a minha esposa deu luz ao meu primeiro filho. Aí eu lá e fazia um nó. Aí depois eu cacei e peguei um boi gigante. Isso foi um grande acontecimento. Fui lá e dei um nó. Mas me diga uma coisa. Qual o problema que isso pode gerar? Tipo, ele registrava isso em nó, em vários nós em uma linha. O que isso pode acontecer? Será que, depois de um tempo, olhando para esses nós, eu vou lembrar que era o cachorro, que era a minha filha, que era o que eu
peguei, assim, de caça? Será que funciona? Não, né? A Hillary disse já que não. Então, pela necessidade de a gente registrar de uma forma mais específica, com uma acurácia maior, os chineses inventaram essa forma de fazer os desenhos. Mas antes, os desenhos era através de nó. Eu acho que isso realmente não ia colar, porque hoje em dia eu não lembro nem o que eu fiz ontem. Imagina se eu fizesse um nó e aí tentar lembrar o que aquele nó significa. É meio difícil, não é? Então, ainda bem que criaram a escrita, e é com essa escrita que a gente vai aprender o chinês. Então, esse daí é o ideograma do sol, que antigamente as pessoas olhavam o sol, e aí foi se desenvolvendo até se tornar esse ideograma. Assim como esse daqui da montanha. Olha só, eles olhavam os 3 picos, aí eles faziam esse desenho, e agora se tornou esse ideograma. Então, tudo foi graças a essa invenção dos ideogramas que deram significado às palavras. Agora, como escrever os ideogramas, e é o momento que vocês vão usar o papel que eu pedi para vocês no início da aula. Quem entrou depois, se quiser, já pode pegar um papel aí para treinar. A regra básica é a seguinte: a gente vai sempre escrever de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, como é que funciona? Olha só essa animação. Ele veio daqui da esquerda para a direita, foi de cima para baixo. Ele pegou esse traço da esquerda primeiro, partiu de cima e foi para baixo. Agora é a vez de vocês praticarem. Podem fazer do tamanho que vocês quiserem na folha, mas desde que vocês treinem aí. Ó, a Marcele já terminou. Muito bem. Esse ideograma que vocês estão fazendo é o mu, de madeira. Agora, vamos elaborar um pouquinho mais. A gente vai fazer 2 madeiras. Você vai fazer uma aqui menor, com um pracinho menor, e aqui outra maior. Só que os dois são madeira igual. Quando a gente tem 2 madeiras, a gente forma o Lin de bosque. E, coincidentemente, esse Lin é o meu sobrenome. Então, Lin é um sobrenome bem comum. Inclusive, outro dia eu estava vendo no Instagram sobrenomes muito comuns conforme cada país. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é Smith. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, o sobrenome mais comum é da Silva. Vocês conhecem muita gente da Silva? Temos algum da Silva aqui? Da Silva, a Marcele já levantou a mão, a Núbia também. Então, é um sobrenome bem comum aqui no Brasil. A Samantha também, da Silva, já se identificaram. E lá na China, em Taiwan, tem 2 sobrenomes muito comuns. Um é o meu sobrenome Lin, e o outro é do meu marido, Chen. E por coincidência, lá em Taiwan, o Chen, que é o dos meus maridos, é o mais comum. Aí eu fui lá e mostrei o stories pro querido. Viu, querido? Você é uma pessoa comum na China. Então, você tem um sobrenome bem comum. E o Lin, que é o meu, também é um sobrenome bem comum. Então, esse é o ideograma do Lin que vocês estão fazendo. Eu falei para vocês que um mu é madeira. 2 madeiras juntas formam bosque. Agora, se a gente juntar 3 madeiras, o que vocês acham que é? Tem muita madeira. Floresta. Floresta. Vocês já iam falando, floresta. Então, a gente vai fazer um mu em cima, com os mesmos traços aqui, um daqui na esquerda e depois para a direita. Todo mundo fez os 3 ideogramas? Quero ver, hein? Daqui a pouco, quando terminar essa aula, vocês vão tirar foto de todos os ideogramas que vocês fizeram, me mandar ou me marcar lá nos stories, que eu quero ver o ideograma de todo mundo. Se você conseguiu imprimir o material, você pode fazer no material, mas se não, faça na folha. E aí vocês podem fazer na caneta, no lápis colorido, no estabilo, o que vocês quiserem. Desde que vocês façam o ideograma e pratiquem. Aí, nesse curso que a gente vai ter dessa vez da jornada do chinês, como eu falei para vocês que é uma jornada, a gente vai passar por pontos muito importantes, que seria a principal, a gramática do chinês. Eu confesso para vocês que esse é um tema que muita gente não passa nas primeiras aulas, principalmente em cursos assim gratuitos. É uma coisa bem para chinês intermediário. Mas como eu sei que vocês estão aqui muito ávidos por conhecimento e querem aprender chinês, eu resolvi dessa vez fazer a jornada com essa pegada muito assim de processo. Como é que é o processo de aprendizado do chinês? Como é que é o processo de construção de uma frase? Então, o processo de construção de uma frase em chinês, ela segue essa estrutura, que é muito simples. Sujeito, tempo, local, ação.
e eu chamo carinhosamente de Stella, porque é a inicial de cada letra aqui. O que significa ser no Stella? Por exemplo, no português a gente fala assim, ó. Vamos falar dos chineses que a gente inventou no início da aula de hoje. Os chineses foram na feira comprar presente hoje. Eu posso botar esse hoje no português em qualquer lugar. Hoje, os chineses foram na feira comprar coisas. Os chineses foram hoje comprar coisas na feira. No português, esse hoje, que é uma palavra de tempo, ela tem essa flexibilidade de você colocar em qualquer lugar. Mas em chinês, a gente já tem mais regras. Então, como é que funciona essa regra? A gente teria que falar o chinês, qual que é o tempo? Hoje. Qual que é o local? Na feira. E o que eles fizeram na feira? Compraram coisas. Então, se você gravar essa estrutura, você já tem 50% do caminho andado do chinês. E aí, o que a gente vai fazer durante esses 4 dias? A gente vai aprender o vocabulário de cada uma dessas, que ao final da 4ª aula, que seria o 4º dia, você já vai construir uma frase em chinês que você quiser. E é uma frase que vai estar na estrutura do chinês, então você já vai estar falando com um chinês que uma pessoa aprenderia lá no intermediário, e você já vai ter vocabulário para você ter várias possibilidades, tá? Então, hoje a gente vai ver sujeito, amanhã a gente vai ver tempo, na 4ª-feira a gente vai ver palavras de local, e a aula mais importante é a 4ª aula, ação. Vocês vão aprender ações bem do dia a dia, por exemplo, acordar, comer, coisas que todo mundo faz. E aí, se você conseguir já falar essa frase em chinês, é o máximo. Você já vai conseguir expressar suas vontades, os seus desejos em chinês. Vocês estão comigo de hoje até quinta-feira? Quem está comigo de hoje até o fim? Porque não adianta você aprender só o início e não aprender o final, ou aprender só o meio. Tem que participar todos os dias. Olha, eu estou vendo todo mundo levantar a mão. Muito bom. Então, até aqui, sobre o Stella. Vocês têm alguma dúvida? Bora que bora. Isso aí, eu sempre adorei. Francisca, Bianca mandou sim. Então, vamos até o fim. Hoje vamos ver sujeito. Essa tabelinha é a tabela que vai salvar vocês para o resto da vida. É a tabela dos pronomes. E eu resolvi fazer em mapa mental porque eu acho mais visual. Como é que funciona esse mapa mental? A gente tem a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa no singular. A gente vai ver cada um delas, tá? Aqui embaixo é o plural dessa pessoa. Então, a primeira pessoa no plural, a segunda, a terceira e a quarta. Mas eu vou dar o nome aos bois de outra forma. Vamos começar por esse daqui, que é a primeira pessoa. A primeira pessoa que vocês vão colocar aí na pauta de vocês, no ideograma ou na folha que vocês tiverem, é o ideograma do O. Por esse símbolo, a gente pode ver que esse O aqui está no terceiro tom, porque ele é o circunflexo ao contrário. Então, como é que a gente tem que falar? A gente tem que falar mais prolongado. O O é de eu. Na pauta de vocês, ou como vocês podem ver aqui, ele tem uma ilustração vermelha. Esse vermelho significa a ordem de escrita, igual a animação que eu mostrei para vocês na frente. Então, vocês vão ver que é 1, 2. Depois vocês vão fazer esse gancho 3, 4. Depois para baixo 5, 6 e o último 7. O que esse 7 significa aqui? Que são 7 traços para a gente fazer o ideograma. E como é que funciona a pauta? Para você praticar o ideograma, é igual caderno de caligrafia. Eu quero saber aqui quem é da época de caderno de caligrafia, porque eu sou da época de caderno de caligrafia. Marcele, eu acho que o Valmi também é da época do caderno de caligrafia, né? A Rosângela. Então, agora vocês estão experimentando um caderno de caligrafia chinês. Olha que incrível. Então, vocês vão ver como que a gente faz também no caderno de caligrafia. A gente usa quadrado ao invés de 3 linhas pautadas. E aí vocês vão seguir o passo a passo aqui. Vocês vão passar por cima. É igual quando a gente era criança, que a gente passava por cima os traços. Depois que você terminar essa primeira linha, você vai fazer a mão livre, esses mesmos ideogramas, para você praticar. Claro que se você cansar, você pode descansar um pouco, e aí você pode passar para o próximo para você praticar, tá? Então, o O é a primeira pessoa, eu. Em chinês é muito importante a gente aprender os pronomes, porque a gente não tem conjugação verbal. Outra coisa que facilita. Pelo fato de não ter conjugação verbal, é muito importante a gente saber cada pessoa. Senão vai ficar assim, quem que tá falando? Quem que é o sujeito dessa frase? Quem que é a pessoa? Não é mesmo? Então, o O é a primeira pessoa.
Depois a gente tem esse daqui. Ni. Ni é a segunda pessoa, que é você em chinês. Então, vocês estão fazendo os ideogramas? Terminamos o O. Agora é a vez de fazer o Ni. Ni, de você. Ele também tem 7 traços, só que são 7 traços um pouco mais simples. Quem já fez o O e o Ni, podem mandar aí no chat. Tá pronto? Pode seguir, que a gente vai passar para a próxima. A Hillary já fez o O e o Ni. A Ju também? Então, O, Ni. Então, Ni, que é o ideograma de você. Depois do Ni, a gente tem o Ta. Esse Ta e o próximo Ta têm a mesma pronúncia. E aí que vem a importância de estudar ideograma em chinês. Esse Ta aqui é o Ta feminino. E esse Ta é o Ta masculino. Por isso que esse de cima é o ele e aqui o de baixo é o ela. Então, Ta e Ta, os dois significam ele ou ela. Só que daí, você vai saber se é ele ou ela pelo ideograma. Se tem esse radical de mulher, ele é o Ta de feminino. Enquanto vocês estão fazendo o ideograma, vou mostrar para vocês por que esse ideograma de mulher, radical de mulher, ela vem de um desenho. Como tudo vem de um desenho, né? Vou mostrar para vocês por que esse daqui é o radical de mulher. Aqui. Tem 2 imagens que representam muito esse radical de mulher. A primeira é essa daqui. Vocês estão vendo que quando a gente faz o radical ideograma de mulher, parece uma mulher tecendo ou costurando alguma coisa. Tem uma outra que eu gosto muito, que é essa daqui, que é uma mulher de braços abertos, as pernas abertas e ela dançando. Então, isso daqui representa o radical de mulher. Por que nós, mulheres, precisamos muito saber esse ideograma? Porque quando você estiver na China, a placa de banheiro, vou mostrar para vocês. A placa de banheiro vai estar esse ideograma aqui. Claro, muitas vezes tem ilustração, mas aí vai estar o ideograma junto com a ilustração para indicar que é mulher. Então, esse daqui é o radical de mulher que a gente precisa saber. Todas as palavras que estão relacionadas a mulher têm esse radical. Mãe, tia, avó, irmã. Então, saber o radical da palavra já ajuda muito a compreender o significado do ideograma. Essa aí você já decorou, graças a Deus. Muito bom, Nana. E agora, todo mundo já fez o O, Ni, Ta, Ta, porque agora a gente vai fazer um pulo, assim, extraordinário. Todo mundo já fez o O, Ni, Ta, Ta? Eu, você, ele, ela? Vou mostrar para vocês a facilidade do chinês nesse exato momento. Vocês fizeram eu, você, ele, ela. Para a gente fazer o plural no chinês é muito simples. A gente só precisa adicionar essa palavra aqui, ó, man. Então, eu no plural forma o quê? Vocês que me dizem, eu no plural forma o quê? Podem colocar no chat. Eu no plural, a Samantha já diz, nós. Então, é só colocar o eu mais o man. O man, nós. Agora, olha só que facilidade é essa. Você mais o man forma o quê? Niman seria o quê? Niman. Você mais o plural, vocês. Muito bem, Lua. Agora, o ta mais o man. Taman seria quem? Taman. Quem é taman? Será que o ideograma é de eles ou de elas? Então aqui o ideograma faz toda a diferença. Esse daqui é o taman de eles e esse daqui é o taman de elas. Até aqui vocês têm alguma dúvida? Porque isso daqui é a base mais importante. Eu falei para vocês que a gente vai ver sujeito, tempo, local, ação. Hoje a gente está vendo sujeito. E isso tem que estar 100% para a aula de amanhã. Quem tiver dúvida, sinta à vontade de levantar a mão, tá? Porque é o momento de tirar dúvida, de perguntar, de praticar. E eu tô aqui para isso, para ajudar vocês. Se pronomes, todo mundo tá me dando um joinha. Então, significa que eu tô joinha, né? Obrigada pela joinha. Então, se todo mundo tá ok com esse conteúdo, vamos para a coisa mais importante que vocês vão sair da aula de hoje falando, que são os nomes. Talvez vocês vão querer saber os seus nomes em chinês.
E eu vou dizer para vocês que nome é uma coisa muito particular. E aí é uma coisa que eu não gosto, eu confesso que eu posso, mas eu não gosto de coração de traduzir. Porque eu entendo que o nome de vocês foi um nome dado pelos seus pais. É um nome que ele representa alguma coisa para você e para os seus pais. Então não cabe a mim traduzir o seu nome por você ou para você. Existem duas formas de a gente ter um nome em chinês. Vocês podem, pela tradução, ou seja, pelo som. Ana, por exemplo, é Anna. Anna. Porque a gente pega o som do Ana e a gente tenta transcrever para o que tem no chinês. Mas a segunda forma de você traduzir um nome em chinês seria através de você escolher um nome que você goste, de algum artista, ou que você monte os ideogramas que tenham o significado que você quer. Por exemplo, tem pessoas que gostam de sabedoria. Então, vai lá e coloca sabedoria, o ideograma de sabedoria no nome. Aí, outro gosta de beleza. Então, vai lá e coloca o de beleza. Então, vocês podem montar. Mas isso é bom vocês também consultarem alguém que saiba chinês, porque, às vezes, a forma que você vai montar e pode soar um pouco estranho, enfim. É bom ter um cheque, assim, de alguém que saiba chinês. Mas, caso vocês queiram traduzir só pelo som, eu coloquei alguns nomes aqui comuns. Por exemplo, Ana é Anna. Maria, se tiver alguma Maria por aqui hoje, o seu nome seria Malia, uma vez que a gente não tem o R no português, como do português. Então, a gente torna Malia. E é por isso que tem aquela piada do pastel de flango, porque a gente não tem o ri, e por isso que a gente não consegue falar frango. Mesma coisa, não tem o ria, então é Malia. Outro nome comum é Júlia, então Julia são os nomes que eu encontrei. Nomes masculinos, para ser bem justo. José eu achei um pouco diferente, mas é o que o site diz. José é Youcai. Ele vem muito do Yorcé. Então, ele vem de outra origem. Carlos. Carlos em chinês seria mais Carlos. Carlos, você vê que é um pouco da adaptação. E o último, Paulo, é o que eu acho mais próximo. Paulo. Caso vocês queiram saber o nome de vocês em chinês, eu vou passar esse site aqui para vocês. É muito fácil. É só vocês colocarem a Info China na tag nomes que vocês vão encontrar. Por exemplo, eu vi que a Marcele pediu. Vamos ver se tem Marcele aqui no banco de dados. Ó, Marcele. Não tem Marcele, mas talvez você pode tentar Marcela. Ó, Marcela tem. Então, Marcela seria Marcela. Aqui o tom para vocês saberem o nome em chinês. Tá? Alguns nomes, como são muito diferentes, não tem no banco de dados. Eu vi aqui o nome da Bianca. Vamos ver a Bianca. Ó, Bianca tem. Bianca. Então, são nomes que dá para vocês adaptarem aí para o nome de vocês. Deixa eu ver o nome masculino para adaptar aqui no site. Vamos ver. Gustavo. Vamos ver se tem Gustavo. Gustavo tem, ó. Gustavo. Então, são nomes que vocês vão conseguir encontrar aqui no site. Eu sei que alguns não tem no banco de dados deles, mas Bruna é mais fácil. Bruna, esse eu sei, seria Puluna, tá? Puluna, porque a gente não tem o Ru, então Puluna seria o nome. Mas que quando vocês não tiverem como traduzir aqui, daí vocês podem pegar um nome mais similar para ver se vocês encontram, tá ok? Então, o nome em chinês, caso vocês queiram. Isso também faz parte do sujeito. Então, falar de nomes. Eu, você, ele, ela, Ana, Maria, José, Carlos, tá? Além disso, a gente vai ver hoje, então, os cumprimentos em chinês para amanhã vocês chegarem bonito, falando comigo em chinês, cumprimentando os chineses que vocês veem nas lojas, em Xangai, como a gente contou na história, na feira, na loja exótica. Então, a gente vai aprender os cumprimentos básicos em chinês. E como eu disse, mais uma vez, esse evento está sendo super especial, porque geralmente eu só passo os clássicos. Mas para vocês, eu vou passar eles na forma formal, que são os clássicos, e eu vou passar para vocês a forma do dia a dia, os que a gente usa realmente.
tá? Então, prestem muita atenção. A primeira, que vocês vão completar junto comigo, é o ni hao. Quem me diz o que vocês acham que é ni hao, podem colocar no chat. Ni hao deve ser de quê? A Hillary levantou a mão. Pode falar, então, Hillary. Eu acabei que iria escrever No chat? no Mas não chat. tem problema. Já que você falou, abriu, pode falar. Olá. Olá, ni hao, Olá. olá. E Ni hao. ni hao olá, tudo bem? Algo assim. Ok. Agora você vai aproveitar. Eu vou aproveitar que você já está com o microfone ligado. Como é que você pronuncia esses dois? Qual? O do informal. Ok. Pode falar. O H é como se fosse um R no chinês. Hi. Isso, hi. E o outro, hey. Hey, hi, hey. Então, no dia a dia, quando a gente encontra alguém, você pode sim falar ni hao. Você não é proibido. Eu não vou te falar assim, não pode falar ni hao. Até porque dá para você falar o ni hao e todo mundo vai entender que você está cumprimentando, falando oi. Mas quando você já é amigo da pessoa, quando é uma pessoa muito próxima, ni hao se torna um pouco formal. Então a gente acaba falando hi, hey. Esse hi, hey soa alguma coisa parecida com o inglês? O que vocês acham? Bem do inglês, sim. Do inglês, né? Hi, hello. Então, hi. Esse hi é a nossa transcrição do inglês para o chinês. Então, hi ou hey. Mas se vocês quiserem, sempre dá para falar ni hao, ok? Então, obrigada, Hillary, pelo primeiro, ni hao. Depois do ni hao, Lexi, pode falar. Lexi levantou a mão. Tá tentando entrar no microfone. Ok. Às vezes eu assisto algumas entrevistas de alguns atores chineses, eles falam Hi, Tasha Hao. O que significa o Tasha Hao? O Daja Hao significa olá a todos. Olá a todos. Tá. Ele está falando para um público maior, e por isso está Daja Hao. Obrigada por você. De nada. Então, ni hao ou hi, hello, mesma coisa. Depois do ni hao ma, a Hillary já falou que ni hao ma é de tudo bem. Agora, vocês vão ver uma forma bem dia a dia, assim, bem dorama dia a dia. No dorama dia a dia, quando os jovens falam entre eles, tudo bem com você? Esse tudo bem com você, a gente fala ni zamayang. Ni zamayang é mais parecido como e aí? Como é que estão? Como é que estão as coisas? E aí? E aí? Esse famoso e aí, tá? Ni zamayang. Ni zamayang. Agora eu vou escolher voluntários para treinar, porque esse zamayang é um som bem diferente. Eu quero ajudar vocês a falar bem. Quem quer treinar esse ni zamayang? Porque o ni hao ma eu já sei que vocês vão tirar de letra. Então, Bianca, ni hao ma eu sei que já sabe. Pode falar esse segundo, ó. Ni zamayang. Ni zamayang. Muito bem, parabéns. Cristina. Ni zamayang. Muito bem, agora a Márcia. Ni zamayang. Ok, parabéns. Vocês estão falando muito bem, que eu tô achando que todo mundo aqui é infiltrado. Que já sabe chinês e tá aqui só para revisar. Mas tudo bem vocês estarem aqui para revisar, porque vocês estão pronunciando muito bem. Parabéns. Aí, agora, ni hao ma seria tudo bem com você? A resposta para tudo bem é wo hen hao. O que a gente está dizendo aqui com wo hen hao? Wo é de eu, han é de estou e hao é de bem. Então, wo hen hao, eu estou bem. Wo hen hao. Vou aqui chamar uma pessoa para fazer um diálogo. Rosângela, você está conseguindo? Tá podendo falar? Sim. Ó, eu vou fazer a pergunta para você e você me responde, pode ser? Ni hao ma? Aí você fala de baixo. Eu estou bem. E o hao? Wo. Wo hen hao? Isso, muito bem. Wo hen hao. Aí agora, Rosângela, você me pergunta. Ni zamayang? Ni zamayang? Você está me perguntando, e aí, como é que estão as coisas? Uma forma mais informal. Eu também vou te responder informal. Eu vou falar, wo bu cuo.
Quer falar uma vez? 我不错。我不错。 Muito bem, parabéns. O que significa esse 我不错? 我不错 significa nada mal. Vocês estão vendo que é muito informal, que é uma forma bem assim descontraída. Ah, como é que você tá? Ah, nada mal. Nada mal para a gente no chinês, esse 我不错 significa que a pessoa tá muito bem, tá? 我不错 não é uma coisa negativa, muito pelo contrário, é bem positiva. Ah, 我不错 ou só 不错, nada mal. Tá indo muito bem, tá? Então, 我不错. Alguém mais quer treinar esse 我不错? Porque não é 过, tá? A letra C em chinês não é 过, é 错, 我不错. Quem quer pode levantar a mão. A Márcia já tá com a mão levantada. Quer fazer esse, Márcia? 我不错。很好, muito bem. Aproveitando que você tá aqui, Márcia, o que você acha que significa 再见? É uma forma de se despedir. Vou te dar a dica. 再见. Até logo. Muito bem, 再见. E olha só como aqui a forma informal é muito fácil. Você pode ler esse? Como? Você pode ler esse daqui, o segundo, o informal? Ao invés de falar 再见, eu posso falar esse daqui também. BAI, BAI. E aí, BAI? A grafia dele é BAI e BAI. Como é que você pode juntar? Não sei. Pode, não tem problema. É fácil, é bye bye. Bye bye. Isso. Bye bye. Bye Ok? bye. Isso, muito bem. Se um dia vocês esquecerem como é que faz para se despedir, é só falar bye bye. Ok? Bye bye. Vamos revisar? Tudo bem essas duas colunas? A primeira é a forma que todo mundo ensina nos livros, mas a segunda é um plus. É algo que a gente fala no dia a dia e eu quero muito que vocês saibam para vocês já começarem a falar como nós nativos, tá bom? Então, ni hao ou hi, hey. Ni hao ma? O informal é ni zhenmeyang? 我很好, você pode falar 我不错, nada mal. 再见 ou bye bye. O que a gente combinou? No início da aula que a gente ia falar xie xie de obrigado e agora a gente vai combinar mais uma coisa. Na hora de se despedir, tem que falar esse 再见 ou o bye bye. Pode ser? Ok. Então, como talvez vocês tenham dúvidas também sobre a pronúncia dessas palavras, eu já imaginei que isso poderia acontecer. Vai estar dentro do material secreto também a pronúncia desses cumprimentos, tá bom? Como atividade de casa, então, vocês vão ter uma missão, que é a próxima atividade que está dentro do material já. Vocês vão colocar a tradução e completar com a sua resposta. Por exemplo, eu, Lin, vou perguntar para você. Ni hao, ni zhenmeyang? Eu não vou falar a tradução agora para não ter o gabarito já aqui ao vivo, tá? Aí você vai responder. Você tem duas formas de responder. A forma formal ou informal. Você escolhe. Aí eu falo para você, 再见. Aí você pode responder da mesma maneira ou com a outra forma informal. Pode falar, Marcele. Pode misturar o formal com o informal na mesma frase? Pode. Uma ótima pergunta. Pode. Obrigada. Tá? É bem dia a dia mesmo, é bem descontraído. Você quer responder da forma que você quiser e tá tudo certo. Ficou claro a atividade de casa? Além de treinar os ideogramas, claro que a gente começou na aula, tá? Agora vocês vão falar de forma bem, assim, em uma frase, porque eu acredito muito que promessa, ela tem que ser uma frase, ela não pode ser uma resenha, um textão. O que eu quero realizar em 2025, ó? O que vocês estão com os desejos em mente? Não precisa ser específico ao mandarim, tá, gente? Eu sei que aqui é uma aula de mandarim, mas pode ser muito geral, assim, do que vocês querem realizar, mas se tiver algo em relação ao mandarim, melhor ainda, que isso dá um gás para vocês aprenderem. Podem digitar ou falar. Lindoval, quer falar? Quero. Boa noite. Fala. Boa noite. Eu queria tirar só uma dúvida. No meu caso, eu trabalho com chineses, né? Uhum. Algumas coisas que eu digito para eles, como eu não sei falar ainda, eu sei falar mais ou menos o básico.
Algumas coisas que eu digito num tradutor, às vezes ele não entende. É porque não tem essas palavras formal, talvez? Na verdade, não. Vai depender muito do seu comando. O que que você está mandando? Você está usando o Google Tradutor? Isso. Eu recomendo que você use o ChatGPT. É um aplicativo? ChatGPT é uma inteligência artificial agora. E aí ele é um aplicativo, mas também tem a função web. E aí é bom você contextualizar o chat, porque ele é muito treinável. Então você vai lá e coloca assim, olha, eu trabalho com chineses, eu geralmente converso sobre isso com ele, e eu gostaria de falar isso, isso e aquilo. Você pode me ajudar? Aí ele vai entender e ele vai anotar essa informação. Ele vai colocar lá na base de dados que você tem essa demanda. E aí depois você vai falar assim, você poderia traduzir essa frase? E ele vai traduzir. Nisso, talvez o chinês responda, e você vai pegar essa frase que ele respondeu e falar assim, o que que ele quis dizer com isso? Muitas vezes ele pode traduzir literalmente, mas ele também pode te dar um contexto. Então, às vezes ele traduziu literalmente e você não entendeu. Aí você pode falar assim, você pode explicar mais? Você vai ver que assim, é uma mão na roda e vai resolver muitos dos seus problemas, porque ele é uma inteligência artificial que está evoluindo muito e ele pega muito dos seus dados, do que você já conversou com o chinês, ele vai entender qual que é a sua demanda. O Google Tradutor é uma máquina, então ele, na verdade, só faz uma transliteração das coisas, ele não tem essa inteligência por trás, tá bom? Ah, entendi. Então, obrigado. Qual que é o nome mesmo? ChatGPT. Eu vou digitar aqui no chat para você copiar o nome. Ok, obrigado, viu, professora? De nada. Então, eu vi aqui os desejos de vocês de 2025, crescer, intermediário, avançado. Com certeza, quem já está fazendo o curso vai conseguir terminar. E finalizar o doutorado, focar no mandarim, muito bom, e explorar minha capacidade em aprender idiomas, línguas. Isso é muito verdade o que a Hillary falou, inclusive o mandarim é um dos poucos idiomas, se não um dos únicos, que você consegue desenvolver tanto o lado esquerdo quanto o lado direito do cérebro. Isso porque, geralmente, no português, a gente desenvolve só o lado esquerdo, que é um lado mais racional, que é o lado mais da fala. E o lado direito, ele é mais artístico. E o chinês, ele tem tanto essa parte da gramática, que é mais racional, mas ele também tem o lado artístico dos ideogramas. Então, você vai desenvolver igualmente os dois lados do cérebro, e isso é maravilhoso, por isso que eu recomendo. Não estou puxando sardinha para o meu lado, mas com certeza é uma coisa que treina muito o cérebro de vocês. Antes de finalizar, então, só queria deixar mais uma informação, né? Uma coisa para vocês saberem que a gente tem essa escada do conhecimento que eu sempre mostro nos meus cursos gratuitos, que a gente tem vários degraus do conhecimento. O degrau 1, que é onde vocês estavam antes de participar da jornada, que é onde vocês têm acesso a todo o material gratuito que tem na internet, o Instagram, o YouTube, o Telegram. Já no degrau 2, que é onde vocês já subiram a mais do degrau do conhecimento, que muitas vezes eles param ali no Instagram, param no YouTube e não seguem adiante, mas vocês já subiram mais um degrau do conhecimento, que significa que vocês estão participando da jornada do chinês. Pela quantidade de conteúdo que vocês vão ver aqui, tanto de material, quanto de suporte, quanto de acompanhamento, eu claramente poderia colocar um custo nisso, sabe? Porque tem todo um custo de equipamento, de suporte e tudo mais. Mas, como eu disse, eu gostaria muito que as pessoas tivessem conhecimento, tivessem acesso a esse conhecimento do mandarim e a cultura, e por isso que vocês não precisam investir em nada nessa jornada do chinês, que o objetivo dele mesmo é que vocês conheçam o idioma. Mas caso vocês queiram subir mais um degrau do conhecimento, na quinta-feira eu vou abrir a turma desse ano de 2025 para o meu curso completo. E geralmente todo ano a gente tem reajustes, né? Como acontece em muitos lugares. Mas dessa vez eu vou ser muito sincera, como eu falei no início, como vocês também comentaram, eu sou uma pessoa muito transparente. Então esse ano eu não vou fazer nenhum reajuste, e aí eu vou manter o valor do ano passado, que já é uma informação pública. Então é 1.897 o curso completo, e aí na quinta-feira eu vou explicar até todos os bônus que essa turma nova vai ganhar. Vai ter acesso ao mapa de prêmios, que é um mapa de recompensas, que vai te engajar a aprender as coisas do curso, e aí vai ter várias coisas assim de bônus que eu vou explicar mais na quinta, tá?
E aí eu vou manter o valor, mas quem quiser também vai poder parcelar em 12 vezes desse valor de 189, que é o valor de uma mensalidade, assim, de curso. Inclusive até um pouco abaixo, porque hoje em dia curso de chinês, se vocês encontrarem online ou presencial, é um custo muito mais elevado do que esse, que eu vou manter o preço do ano passado. E as inscrições vão abrir na quinta, para quem quiser continuar, mas aí ao longo dos dias, se vocês tiverem outras dúvidas, aí eu vou abrindo esse momento para vocês tirarem as dúvidas, tá? Só para vocês saberem que vocês já estão subindo no degrau 2, que é adquirir esse conhecimento e aprender mais do chinês. Por fim, a nossa agenda de terça-feira, amanhã, o grupo vai estar aberto de 9 às 18 para vocês mandarem as atividades de vocês. Eu gostaria muito de ver as atividades de vocês, então vocês podem mandar uma foto. E aí, eu não vou corrigir, mas eu vou sempre olhar de todo mundo e eu vou fazer uma correção aqui coletiva. Mas também, vocês vão receber o gabarito das atividades de qualquer forma ao meio-dia. Porque meio-dia eu vou mandar o arquivo secreto que já está com os links que eu comentei agora na aula e os gabaritos. E aí, o terceiro passo é, quem quiser hoje à noite ou até amanhã, me marcar no Instagram com as atividades que vocês fizeram, ou mandar alguma coisa que vocês aprenderam na aula, enfim, compartilhar alguma coisa que vocês quiserem, vocês podem me marcar e podem colocar essa hashtag, vou falar chinês. Por que essa hashtag já defini? Porque eu acredito muito no poder da palavra. Quando a gente coloca uma coisa que a gente quer fazer, a gente externaliza e a gente compartilha com as pessoas, a chance disso acontecer é muito maior. Então, podem colocar essa hashtag, e para quem não sabe qual que é o meu arroba, né, do Instagram, é @mandarim, com M no final, e Lin, com N no final. Então, Mandarim Lin, quem quiser me marcar lá, e aí eu vou poder ver as postagens e os diagramas de vocês. Coloquei aqui no chat qual que é o meu Instagram, tá? E amanhã, a última tarefa de vocês é assistir a segunda aula no Google Meet, que a gente vai falar de método. Como eu falei, é uma jornada, é um processo. Então, eu vou falar muito do método que eu uso com os meus alunos para que eles consigam falar chinês e que consigam aprender e absorver todo esse conhecimento que a gente está adquirindo. Então, eu vou falar muito de método, mas, claro, também a gente vai ter o segundo conteúdo da aula, que seria tempo. Então, a gente vai ver números e eu vou dar um spoiler para vocês. Um spoiler que eu geralmente não conto, mas eu vou contar para vocês hoje. Pela primeira vez, não vou falar que é a primeira que eu faço assim ao vivo, mas é muito raro eu fazer um jogo. E amanhã a gente vai ter um bingo chinês. É um jogo super divertido e é muito importante a gente estar aqui no Meet para todo mundo participar. Então, é um jogo que vai ajudar muito vocês a aprenderem os números em chinês. Então, venham, porque é um jogo super divertido. E como vocês viram também hoje, eu sou uma pessoa muito de dinâmica, eu adoro dinâmica. Então, amanhã a nossa dinâmica vai ser o bingo. E aí, vocês vão aprender os números junto com a diversão, tá ok? A última coisa, então, é a nossa despedida. Eu tinha um slide aqui do tchau para vocês, mas eu quero ver vocês digitando também no chat. Como é que fala tchau em chinês? Vocês podem escolher as duas formas. Esse 再见 ou o bye bye. Então, quero ver todo mundo no chat. 再见. A Ju, a Bianca, ó, tô amando que vocês já estão escrevendo ideograma. Bye bye. A Francisca, o Gustavo, bye bye. Então, a gente se vê amanhã no mesmo horário. Eu juro que amanhã não vai ser tão longo, tá? Hoje foi um dia mais atípico mesmo, porque foi a primeira aula. Mas amanhã a gente vai ter bastante diversão e conhecimento. Tenham todos uma ótima noite. 谢谢你们. Bye bye. 晚安. Bye bye. Bye bye. 谢谢. Bye bye. 谢谢. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 晚安. Bye bye. Bye bye. 谢谢. Bye bye. 谢谢，拜拜。